Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luciana Lima. No episódio de hoje, nós vamos ajudar os líderes com outro grande dilema imposto devido à pandemia do novo coronavírus. Como gerenciar equipes inteiras à distância? Enquanto cientistas ainda pesquisam sobre vacinas e remédios eficazes contra o coronavírus, o isolamento social continua sendo defendido por especialistas e autoridades da saúde como a melhor estratégia para conter o avanço da doença. Uma pesquisa do Imperial College de Londres, no Reino Unido, constatou que medidas de isolamento adotadas por 11 países europeus podem ter ajudado a evitar 120 mil mortes no continente. Diante desse cenário, muitas empresas se viram obrigadas a adotar o home office como solução para continuar operando e evitar expor os funcionários ao risco. De acordo com o levantamento da Ribot, empresa de monitoramento de mercado, que ouviu 2.400 pessoas de todo o país entre os dias 23 e 24 de março, 6 em cada 10 brasileiros estavam trabalhando remotamente. Além das questões técnicas, como garantir equipamentos e conexões de internet que permitam que os empregados executem o seu trabalho normalmente, existem outros dilemas em não estar fisicamente junto aos times. Como garantir que as pessoas estejam engajadas e alinhadas? Qual a melhor maneira de acompanhar a produtividade dos funcionários à distância? Como acertar o tom da comunicação com a equipe? Essas e outras questões tiram o sono de muitos líderes por aí atualmente. Por isso, no programa de hoje, vamos compartilhar lições e explicar como gestores podem lidar com esse novo contexto. No primeiro bloco, vamos debater quais são as principais dificuldades dos líderes em relação ao trabalho remoto. Já no segundo bloco, vamos mostrar estratégias para blindar as equipes de problemas de produtividade e relacionamento. Para conversar conosco, convidamos Fernanda Pires, diretora de Pessoas, Digital e Sociedade da EDP, multinacional portuguesa de energia. Oi, Fernanda, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Elisa, bom dia, Luciana, muito obrigada pelo convite. Também está conosco Roberto Ailmer, especialista em liderança e gestão estratégica de pessoas e diretor da consultoria Ailmer Desenvolvimento Humano. Oi, Ailmer, bem-vindo ao Rádio Peão. Bom dia, Elisa, bom dia, Luciana, bom dia, Fernanda. Um prazer estar com você nessa conversa. Ótimo. Antes da gente começar a discussão, eu quero dar 2 recados para os nossos ouvintes. Lembrando que este podcast é gravado remotamente e, por isso, a qualidade do som é diferente da que você está acostumado. E se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., vire nosso assinante por apenas R$ 9,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/vocêsa. Para começar a nossa discussão, a gente já falou em episódios anteriores do Rádio Peão que a adoção do home office pelas empresas brasileiras era baixa antes da pandemia, né? Só para a gente relembrar alguns dados, uma pesquisa da Citrix, multinacional americana de desenvolvimento de softwares, apontou que apenas 3 em cada 10 companhias nacionais permitiu o trabalho remoto em 2019. É um número muito baixo, né? Eu queria entender como essa falta de cultura de home office afeta a adaptação dos profissionais, agora que o teletrabalho precisa ser feito, de certa forma, na marra. Ailmer, será que você poderia começar? Claro, nós somos imigrantes digitais. A nossa vida, quando tinha algum home office, era uma concessão generosa da empresa, quase que um atrativo para novos talentos na empresa. Era como se fosse um favor. E também tinha um pensamento de como é que controla as pessoas em casa. Então, a dificuldade com o home office estava muito ligada a um pensamento de comando e controle presencial, reuniões presenciais, onde uma grande quantidade de tempo era desperdiçada tentando manter controle das pessoas e das informações. E, em um dado momento, de um dia para o outro, a gente tem uma mudança absoluta da realidade e temos que ir para casa e de casa produzir. Só que nós não fomos nem treinados para produzir em casa, nem nossa família foi preparada para respeitar os espaços e os tempos do home office. Então, a gente tem aí uma outra crise que antigamente a família invadiu o trabalho, agora o trabalho invadiu a família. E essa relação mais próxima também está gerando muita dificuldade de adaptação e muitas inseguranças por conta do que é totalmente novo para
profissionais e para as empresas. O home office passa a ser agora uma necessidade, inclusive nós, eu sou médico, também atendo pessoas no mundo inteiro via Skype, Zoom, uma quantidade enorme de pessoas precisando agora de mais ajuda da área psiquiátrica, uma quantidade enorme de empresas vivendo experiências psiquiátricas agora e uma onda crescente de acidentes chegando. Então, o cenário que a gente vê pela frente, por conta também dessa mudança, não só do home office, mas da desestruturação do trabalho, do futuro do trabalho, tem gerado uma força de adaptação muito rápida e muito intensa. E nosso ritmo não é assim. A gente não consegue mudar tão rápido. Então, somos forçados a mudar. De uma outra forma de dizer, a gente não muda porque a gente quer, muda porque a gente precisa. E, Fernanda, como é que está esse processo lá na EDP? Como é que foi a adaptação de vocês? E eu também gostaria que você falasse sobre o fato de que parte da força de trabalho da EDP não pode fazer home office, né? Porque são as pessoas que vão para a rua fazer toda a parte elétrica. Queria que você contasse esses dois mundos. Sim, Elisa, na verdade somos uma empresa de serviço essencial, então boa parte dos nossos colaboradores não tem condições de fazer trabalho remoto, então são eletricistas, são leituristas, são técnicos de operação, operadores de usina, operadores de caldeira para a parte de eficiência energética, então tem uma boa parte dos nossos colaboradores que estão inseridos nesses serviços essenciais e precisam continuar, e obviamente o nosso desafio foi organizar essa dinâmica de trabalho deles de forma a prevenir e se proteger, né? Em relação aos EPIs, higiene, prevenção, a forma de se organizar, os centros de operação em termos de distanciamento e regras para que as pessoas possam utilizá-los no dia a dia. Então, exigiu de nós uma grande adaptação, né, para esse contexto e, do outro lado, para todas as pessoas que fazem trabalhos, exercem atividades que possam ser feitas em casa, essas pessoas estão já desde o dia 16 de março fazendo home office. O ponto que eu acho assim, que vale destacar, né, em cima do que o Roberto colocou, além de todo esse desafio que ele colocou, nós temos que lembrar que é um home office full time e, além de tudo, num contexto de isolamento social ou seja, escolas fechadas, as pessoas muitas vezes não têm uma rede de apoio em casa, a gente está compartilhando a casa com outras pessoas, muitas vezes da família, que estão trabalhando também em casa, estudando em casa, então na verdade a gente passou do 8 para 80 num desafio muito grande. E aí, Fernanda e Ailmer, um desafio aí que vocês já comentaram um pouquinho é sobre a gente não tá presencialmente com os nossos funcionários e existe, como a Ailmer colocou anteriormente, uma cultura muito forte ainda de comando e controle em muitas organizações e na mentalidade de muitos líderes. Os gestores, alguns, estão sentindo medo de que os funcionários não trabalhem com a mesma eficiência sem a supervisão presencial, embora a gente saiba que várias pesquisas dizem que, na verdade, quanto mais autonomia você dá, mais feliz o funcionário tá e melhor ele produz. Mas como é que a gente lida com essa questão da liderança à distância e como é que a gente cria uma relação de confiança entre líderes e liderados nesse momento? Talvez eu possa começar a falar dizendo que quem não criou essa confiança antes não vai colhê-la agora. As relações que não tinham confianças bem estabelecidas antes, vínculos de confiança, não serão estabelecidas agora, porque no cenário de instabilidade, volatilidade e incerteza que a gente entrou com essa velocidade e profundidade, os mecanismos de defesa estão completamente ativados. Estamos operando no modo defesa. E esse é um problema, como a Fernanda falou agora há pouco, quem trabalha remoto, eu também tenho vários clientes de indústria, estava discutindo ontem com siderurgia. Quem trabalha remoto, está com a operação acontecendo lá no campo, em caldeira, em alto forno, em aciaria, em situações de risco. Então, tem funcionários que estão na ponta, sendo orientados por pessoas que estão remotas, que não conseguem mais estar naquela presença, e tem que contar com coordenadores que não estavam preparados para lidar com esse grau de responsabilidade, que é mexer com processo, mexer com pessoas dessa maneira. Inclusive, ontem o coordenador falou, professor, bem que o senhor falou no curso que a gente deu, que nós, quando viramos líderes, viramos psiquiatras,
temos que lidar com o mental, o emocional das pessoas. E isso hoje é muito verdade. Porque se eu tenho uma desorganização do modelo de pensamento das pessoas, um pensamento psiquiátrico das pessoas, um aumento de ansiedade, as decisões são tomadas a partir de sobrevivência de curto prazo. Então, procedimentos, normas, como que eu trabalho em situações de risco, isso muda completamente. E eu tenho, então, uma explosão de acidentes, não só porque a pessoa está com a cabeça desorganizada, mas também porque o acidente, de alguma forma, pode gerar indenização e estabilidade por um ano após acidente. Então, esse processo ambíguo da liderança, de quem está lidando com quem está no campo, é um ponto da história. O outro processo é como é que o chefe sabe se o seu colaborador está produzindo ou não. Veja, essa pergunta por si só já fala sobre controle. Por que eu tenho que controlar meu colaborador? O cara é do meu time, eu preparei, eu treinei, eu conheço ele. Por que eu tenho que desconfiar que essa pessoa vai na sua casa ficar de pijama vendo Netflix o dia inteiro e não trabalhar? Por que eu vou imaginar que essa pessoa não quer produzir? Esse pensamento, ele foi discutido na década de 50, o perfil X, perfil Y, que é o pensamento do controle, o pensamento da confiança. E cada vez mais a nossa sociedade está vendo isso, que sem a confiança, a economia, o trabalho, as relações de família, casais, todas as relações são afetadas e são desorganizadas. Então, aumentar a confiança não significa reduzir controle, significa formar pessoas moralmente mais maduras, e não pessoas mais controláveis ou controladas. E esse novo modelo de gestão é que vai emergir após essa crise toda. Eu concordo plenamente com você, Roberto. Inclusive, eu até ia comentar mesmo que se o líder tem dificuldade em delegar e abrir mão dessa sensação de controle, nesse momento vai ter que exercitar isso obrigatoriamente e vai, obviamente, ter mais dificuldade. E a gente aprendeu a trabalhar assim, né, na era industrial, valorando, reconhecendo mais o trabalho pela carga horária do que, de fato, pelo resultado do trabalho em si. E a gente já tem falado isso muito, né, nessa transição para a era digital. E o contexto agora é que, enfim, não temos outra alternativa. Acho que o que a gente tem buscado fazer é tentar ajudar a liderança. Lógico que a questão de confiança é, como o Roberto falou, é mais sensível, né? E é um ponto-chave num processo entre equipe e líder, uma relação de confiança. A parte da organização, dessa sensação de ter tranquilidade de que as coisas estão sendo feitas, o que a gente tem buscado ajudar os líderes a usarem ferramentas que possam ajudar no planejamento e no acompanhamento das atividades, porque isso dá visibilidade das prioridades, dá uma visibilidade do andamento. Agora, nós estamos falando de um ponto muito mais sensível que toca em confiança, como o Roberto falou. E já entre os funcionários, né, se para os líderes a questão é confiança e aprender a delegar, para os funcionários uma das principais reclamações com relação ao trabalho remoto é a falta de informações sobre o que ocorre na organização, né, sobre as decisões que estão sendo tomadas, enfim, sobre o que está acontecendo na organização quando você não está indo para o escritório. E também tem muitas pessoas que têm um sentimento de que os gestores, quando estão em home office, não ficam cientes das suas necessidades, né, o Ailmer citou aí quando um gestor está em home office e o funcionário está na operação. Eu acho que é um exemplo bom para a gente mostrar isso. Acho que a Fernanda pode começar agora, explicando um pouquinho como que a comunicação e a transparência deve ser abordada, né, com a equipe home office, e aí o Ailmer poderia completar explicando por que ela é um dos grandes gargalos do home office, né? Por que é tão difícil se comunicar quando a gente não está fisicamente presente. Legal, eu posso até falar da minha visão em relação a... Isso sempre foi um fator essencial, né, no exercício da liderança, mas nesse contexto de isolamento, de fato, a gente sabe que as pessoas, de uma maneira geral, já vão poder passar por mais preocupação, angústia, insegurança, são sentimentos que podem vir numa situação como essa. E, portanto, dar informação, dar contexto, ser transparente, buscar uma comunicação fluida nesse processo, de fato, passa a ser um fator bastante crítico, né? E, além de tudo, também dá espaço para que as pessoas possam colocar o que sentem, porque é um processo que mexe muito também com o nosso psicológico, né? O isolamento, a gente já tem também bastante literatura sobre o efeito do isolamento no nosso cérebro e, obviamente, os efeitos colaterais que isso pode trazer para parte das pessoas. E, portanto, dar informação, e aí, nesse sentido, os canais de comunicação interna fazem um papel fundamental, né? Nesse sentido, tem um papel fundamental, é importante
importante que exista esse canal de partilha de informações que são de interesse geral, de sensibilização, mas, ao mesmo tempo, também temos que ter espaço para que as pessoas consigam se colocar, canais onde elas possam também tirar suas dúvidas e saber mais sobre alguns pontos. E o exercício da liderança é fundamental. Não dá para esperar que a área de comunicação, e às vezes eu também ouço muito isso, né? A gente confunde o que é papel da área de comunicação. O líder tem que estar muito próximo, né? E mesmo estando distante. Então, obviamente, a relação de confiança conquistada ajuda muito nesse processo. Eu tenho sentido que esse processo de isolamento pode nos ajudar, inclusive, a criar essas conexões, caso os líderes sintam essa dificuldade. Nós estamos passando por dificuldades muito similares, muitas vezes. Então, como lidar com os filhos em casa, como criar uma rotina onde eu consiga não estar focado só no trabalho, quer dizer, eu tenho minha casa, mesmo para quem está sozinho, né? Você tem que se dividir entre a casa, entre o seu descanso, entre o seu processo de aprendizado, entre o seu processo de trabalho, e trocar sobre essas situações, essas dificuldades, também pode ser um elo de conexão entre as pessoas, né? Todos nós estamos vivendo no mesmo momento situações diferentes, dificuldades diferentes, mas também muito parecidas, e trocar sobre isso eu acho que pode ajudar bastante o líder e a equipe criarem essa conexão, essa empatia, e isso também facilita que essa comunicação acabe sendo mais orgânica, mais fluida. Bom, essa palavra da Fernanda, empatia, para mim, talvez seja a palavra orientadora do que a gente precisa desenhar agora. Porque quando nós fomos para casa, o home office ele não é um problema, ele é um cenário, é a ponta de um iceberg. Ele expressa o que está acontecendo hoje no novo modelo de trabalho. Então, veja, quando o futuro foi desorganizado, o cérebro da gente funciona com imagens, funciona com construção de estratégia para chegar numa imagem. Não temos mais imagem desse futuro. Ou seja, de alguma forma, a nossa cabeça fica tentando encontrar soluções. Por isso é fundamental que os líderes imediatos, né, esse foi um tema que eu estudei no meu mestrado, o papel do líder imediato na percepção de pressão e de performance. O líder imediato, o chefe imediato, ele é a pessoa que consegue reduzir a incerteza a partir da relação com ele. Imaginando que a gente está num momento de guerra. Então, eu sou um sargento na trincheira com meu batalhão. Eu não posso falar sobre o final da guerra. Eu posso falar qual é a próxima trincheira que a gente vai conquistar, qual é o próximo estágio que a gente vai chegar, no curto prazo, metas mais breves, mais curtas. E assim eu dou para o meu time orientação. É importante entender que o papel do gestor hoje é diferente do que era antes. Eu não posso ir para home office e tentar replicar em home office o que eu tinha antes na empresa. Eu preciso remodelar a minha comunicação, a forma com que eu abordo as pessoas, o entendimento de que esse aquecimento das conversas é importante. Por exemplo, eu tenho orientado os gestores a começar qualquer tipo de reunião perguntando para a equipe: como é que eu posso te ajudar hoje? É uma pergunta que dá para as pessoas espaço para colocarem dificuldades, limitações, angústias. E quanto mais há confiança nesse gestor, nesse chefe que está organizando a reunião, o anfitrião, mais as pessoas podem colocar suas dificuldades e serem apoiadas pelo próprio grupo, o que vai fortalecer os vínculos entre esse grupo e a empatia com essa liderança. Quanto mais medo de parecer frágil, de parecer uma pessoa que não tem estrutura e ficar no começo da lista das demissões futuras que vem aí, mais eu me escondo e pareço uma pessoa que não tem emoções, eu sou estoico, eu aguento bem, e eu passo a passar uma imagem para meus pares e meu chefe de que eu estou bem e está tudo certo aqui em casa. Ninguém está bem, ninguém está no seu normal. Todos fomos deslocados para um lugar de mais ansiedade, de mais custo neurológico, eu tenho que aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Agora mesmo no podcast, a gente não está se vendo, está colocando as coisas aqui, as pessoas estão ouvindo no trajeto ou em casa, em algum lugar. Toda a nossa modelagem de pensamento está sendo redesenhada. Isso dá um custo a mais. E trabalhamos mais em casa, não trabalhamos menos em casa. Além das tarefas domésticas, que todos nós temos a mais para fazer, também temos mais trabalho em casa, mais reuniões, mais grupos, mais resposta para dar e provar para o meu chefe, para a empresa, que eu não estou ocioso, que eu estou produtivo. Também isso gera uma grande ansiedade. Então, esse momento agora, talvez aqui, Fernando, o que você trouxe para a gente de palavra-chave é como é que eu aumento a empatia com o meu grupo. Em outras palavras, primeiro vem relações, depois resultados. Eu queria deixar também uma mensagem para os diretores que nos ouvem agora.
Diretores, atenção, os KPIs que a gente tinha planejado no final do ano passado, começo desse ano, não valem mais. Não tentem mandar os mesmos KPIs para suas equipes, porque isso vai gerar mais ansiedade, mais estresse, mais medo e não mais resultado. Vamos ter mais cinismo, mais maquiagem e não mais resultado. Aumentar a pressão não vai aumentar o resultado, vai aumentar o medo. Nesse momento, a minha recomendação é: ouçam suas equipes, ouçam suas bases, redesenhem KPIs dentro da realidade que pode ser feita hoje e não que foi combinada com o acionista há um tempo atrás. Todos nós temos que descer a barra de expectativas e trabalhar na vida real. A vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues, e não como deveria ser. Quanto mais real for nossa vida, mais rápida vai ser nossa retomada e mais saudáveis estarão as pessoas, porque todos estão entrando no modo de segurança e modo de sobrevivência, e isso vai gerar uma epidemia psiquiátrica significativa. Eu gostei muito do que o Roberto falou e me fez refletir sobre um ponto que acho que vale a pena também pensarmos nesse contexto, que é a vulnerabilidade, né? A gente fala muito sobre a importância da vulnerabilidade no papel da liderança, e a gente precisa desmistificar a vulnerabilidade como fraqueza e sim como coragem, à medida em que nós, líderes, assumimos que também estamos com dificuldades, criamos esse elo com as pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo, uma pessoa da equipe essa semana que passou, estava se sentindo muito culpada, porque, enfim, tem muitas demandas internas com os clientes internos, tem um filho pequeno, e estava ali, enfim, demonstrou sinais de que estava se sentindo culpada, né, em não conseguir gerenciar essa rotina, porque, óbvio, ela tem uma criança com menos de 2 anos, exige atenção, está no ápice da sua energia, né, querendo correr, querendo brincar, e gerenciar tudo isso com as demandas. A gente tem que entender esse contexto, né, e você também assumir naquele momento as suas dificuldades faz com que as pessoas também não se cobrem tanto. Quer dizer, primeiro ela entende que a sua liderança também está passando por dificuldades, está passando por desafios, né? E você conta um pouco também do que tem sido isso para você e, portanto, não se cobre porque estamos todos na mesma situação, né? E, por outro lado, isso também ajuda a gerenciar esse sentimento de culpa, de angústia, e isso traz segurança psicológica para as pessoas. Acho que é importante a gente também falar sobre isso nesse contexto. E eu queria uma ponderação de vocês para uma palavra, né, um conselho para os ouvintes que trabalham em companhias que ainda não compreenderam a importância da vulnerabilidade, da segurança psicológica e que estão em empresas que também não entenderam que as mesmas metas do início do ano não fazem mais sentido agora e estão sendo muito pressionados para produzir mais, entregar mais, bater as metas que tinham sido exigidas. O que essas pessoas, e aí líderes e liderados, porque os líderes, dependendo da senioridade, também são muito pressionados por quem está acima. O que essas pessoas fazem nesse contexto? Tem alguma saída? Bom, a minha experiência é que nesse momento as pessoas têm muita dificuldade de falar para cima alguma coisa que está errado, não está funcionando. Quando aumenta o medo, aumenta o cinismo. As coisas vão para debaixo do tapete. Então, quando as empresas aumentam a pressão, elas vão pagar caro por isso. Pagar caro porque vão ter um monte de fraude, um monte de fake, um monte de coisa que não funciona, um monte de coisa que vai bater em compliance vai estar estourando aí na frente. Então, a conta virá para essa empresa. E eu digo, bem feito. Bem feito porque você não quis pensar como gestor, quis pensar como sua meta. KPI não foi feito para pressionar pessoas, sim para orientar o caminho. Só que em algumas empresas o KPI, que é um indicador de performance, passa a ser a meta. Então não importa como eu consigo o KPI, que eu passo a conta para outra área, eu culpo alguém, eu boto um número aqui um pouco mais maquiado, uso um Photoshop e crio então para o meu chefe uma mensagem positiva. Essas empresas que trabalham com a cultura do medo pagam a conta do cinismo, tem mais acidente, tem mais fraude, as áreas de controle são mais poderosas, mais musculatura e controle custa dinheiro. As empresas que trabalham com mais confiança, elas podem ter uma fraude, um problema ou outro aqui, mas a maturidade moral de uma empresa faz com que haja um constrangimento coletivo para a fraude, o comportamento errado. Então, quando você tem hoje pessoas que vivem debaixo de uma insanidade de esperar o mesmo KPI, mesma meta que tinha antes da crise, esse gestor mereceria uma demissão por justa causa,
pela insanidade psiquiátrica que está atuando com a sua equipe. O mercado não está comprando assim, o futuro não apresenta isso, quem tem dinheiro está com medo, quem não tem dinheiro já está vivendo a falta de pão na mesa. Então a instabilidade coletiva ou faz a gente pensar em novas bases para construir um jogo do que é possível num ambiente de guerra, ou vamos ter pessoas que vivem nesse mundo etéreo, onde a sua meta, onde a sua sala, onde o seu bastão faz com que ele ache que tem o poder de fazer isso. São pessoas que, de alguma forma, fumam alguma coisa estragada e vão fazer metas que não condizem em nada com a realidade e vão pagar caro por isso. Nesse momento, também, acho que muita gente que está lá em cima, no C-Level, vai mostrar que a sua pompa, a sua circunstância não funcionam em tempo de crise. Em tempos de crise, quando as águas baixam, quando o caixa baixa, você diferencia quem é gestor e quem é apenas uma aparência de gestor. Então, muita gente que parecia boa vai se mostrar agora muito frágil e gente que parecia que não tinha tanta competência vai mostrar agora muito mais da sua competência. As coisas vão se mexer, as verdades vão aparecer. O líder que construiu confiança, construiu uma relação com a sua equipe, não tem que ter medo da sua equipe. Pelo contrário, tem que estar mais presente. Uma das coisas, Fernanda, que eu falei agora sobre empatia, e você trouxe essa ideia de falar de vulnerabilidade, é que eu oriento os meus gestores, eu trabalho muito com diretores e gerentes gerais, em particular com gente que tem gente na operação, na produção. Eu oriento que eles façam uma reunião no final da semana, tipo sexta-feira, em que a gente chama de bola cheia, bola murcha, brincando com o negócio do futebol. No bola cheia, ele começa contando o que foi legal na semana, que ele mandou bem, uma coisa pessoal dele, uma coisa do trabalho, e no bola murcha, uma coisa que ele mandou mal, que não foi boa para ele, que machucou, que ele errou com alguém, e ali ou ele pede desculpa, ou ele pede ajuda. Então ele abre, no começo dessa reunião com o seu time, é uma reunião de bate-papo, não é uma reunião para fazer nenhum tipo de meta, mas ver como é que cada um está, ver como está, bota a mão no pulso da sua equipe, sentir como é que está a temperatura na casa das pessoas. Assim como também recomendo fazer uma conversa 1 a 1, usando o vídeo e não usando o áudio, para ao longo da semana falar como é que você está, como é que está aí sua esposa, seu marido, seus filhos, como é que tua mãe estava doente, como é que está seu pai que está idoso. Perguntas que mostrem que realmente eu me importo. Esse tipo de colocação traz uma estabilidade emocional do colaborador, porque fala, o meu chefe se importa, então se alguma coisa acontecer na empresa, o meu chefe fará o melhor para mim e não o pior para mim. Essa relação de confiança é um antídoto que protege a equipe, o colaborador, do medo fantasioso de que o chefe vai aproveitar esse momento para demiti-lo ou demiti-la. É muito importante entender que quando o jogo muda, eu tenho que mudar a estratégia. Tentar manter a estratégia antiga no momento atual chama-se esquizofrenia corporativa. Roberto, é muito interessante que você trouxe, e pegando um gancho, eu penso o seguinte, essa pandemia tem trazido um aprendizado nesse sentido, né, que a gente pode talvez chamar de humildade. A gente sabe que isso é difícil no exercício humano, porque essa própria pandemia nos trouxe o entendimento do quanto a gente muitas vezes usa o que a gente já aprendeu, o que a gente já viveu, para lidar com uma situação que é completamente atípica, completamente singular. E eu falo isso porque até pessoas super especialistas, que poderiam ser especialistas nesses temas, elas próprias também mudaram de posição, assumiram muitas vezes um entendimento de um cenário novo, porque estavam lidando com essa pandemia do mesmo jeito que a gente lidou ou com outras, ou com outros tipos de vírus, ou com tudo que a gente já viveu para trás. E eu acho que não é muito diferente do que você está trazendo, né? No sentido de que, e eu até acho que esse jogo que você colocou, Roberto, vai mudar de uma maneira muito mais rápida. A gente vai viver um mundo onde a velocidade das coisas é muito mais rápida. E, portanto, se a gente não conseguir compreender que não necessariamente tudo que nos trouxe até aqui, ou tudo que a gente viveu e que aprendeu e que funcionou para um determinado contexto, precisa ser repensado, precisa ser adaptado, e eu tenho que contar com a possibilidade de estar errado, eu acho que se a gente não conseguir usar esse momento difícil para tirar esse aprendizado, as empresas e as pessoas que não conseguirem isso vão ter muito mais dificuldade, na minha visão.
Bom, pessoal, eu gostaria de começar esse segundo bloco com dicas um pouco mais práticas de como organizar uma rotina com times remotos. O Ailmer já deu algumas sugestões, como fazer vídeos one-on-one com a equipe para conversar sobre como é que a pessoa está. A Fernanda também falou da importância de mostrar a vulnerabilidade para o time, mas eu queria algumas dicas de como é que a gente se relaciona com a equipe nesse período e também como é que a gente não extrapola o contato, porque a empresa está invadindo a casa das pessoas, então às vezes a pessoa está no meio de um almoço, está organizando alguma coisa com os filhos. Como ter essa sensibilidade? Falando de dicas, Elisa, na minha visão, acho que criar rotinas com a equipe é algo que pode ajudar, primeiro para você também estar visível, ter momentos de conexão, momentos onde vocês se encontram visualmente, inclusive, e obviamente também o que eu falei um pouco de algumas plataformas que podem ajudar os gestores até a não ter esse excesso de controle, já que a gente sabe que, na prática, essa é a cultura de boa parte ainda das empresas, né? Então, ter a visibilidade, fazer os combinados, combinar expectativas sobre as prioridades, combinar os prazos e ter uma forma, criar uma forma, e hoje tem muito recurso para isso, para que tudo isso aconteça de uma maneira que possa ser visível, sem tanta necessidade de intervenção, pode ajudar esses líderes e também as próprias equipes para que a coisa consiga seguir mais fluida. O ponto que você traz sobre essa linha, né, de as pessoas estão em casa e muitas vezes eu percebo que a gente sem perceber, enfim, as pessoas não estão se deslocando, já estão em casa, algumas reuniões começam a entrar num horário, enfim, que talvez na empresa não entrassem, porque a pessoa já está em casa. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu, de uma maneira geral, pelo que eu tenho conversado com alguns colegas, pelo que eu tenho lido e pela própria experiência também de quem está em home office, a gente tem trabalhado muito mais, né? É claro que o contexto também é delicado e muita coisa acabou tendo um alto nível, né? Um senso de urgência, onde a gente teve que realmente colocar um nível grande de dedicação, mas é importante que a gente consiga agora equilibrar essas rotinas. Eu sinto muitas pessoas, além de tudo que o isolamento traz, né, estão cansadas, estão tendo que gerenciar, como a gente falou, um home office num contexto de isolamento que é completamente diferente de um outro contexto onde a gente já viveu home office, e, portanto, ter a liderança, ter essa sensibilidade, e eu diria até mais, esse respeito é muito importante. É lógico que a gente, enfim, as pessoas muitas vezes vão num piloto automático, mas a gente não pode, a gente tem que sair desse piloto automático e, portanto, cuidar dessas agendas, cuidar desses horários, preservar os intervalos, né? A gente tem que preservar o horário da gente se alimentar, da gente descansar, a gente tem que ter uma boa noite de sono, senão a gente não vai conseguir estar bem, estar no seu melhor equilíbrio, inclusive para vencer os desafios que a gente tem pela frente. Nessa linha de pensamento, eu acho que é importante tentar estabelecer tempos de não trabalho. Então, e isso pode ser uma combinação direta do seu líder com sua equipe direta. Qual o tempo melhor para você estar com o teu filho em casa, fazer almoço, as coisas da sua casa? Então, tem blocos onde não há reunião, blocos onde eu não mando mensagem, bloco de tempo. De meio-dia às 3 é importante estar com meu filho, seria bom para mim, ou de 7 às 9 eu tenho que estar falando com a indústria que está começando o turno agora, eu preciso falar um DDS, um diálogo de segurança, falar com a minha equipe. Então, quais são os blocos que eu preciso estar e não preciso estar? Essa combinação, ela ajuda muito a ter períodos em que você não está no trabalho e consegue fazer alguma coisa na sua casa. A ideia de sair de manhã e voltar de tarde, que a gente tinha quando eu fazia o trabalho presencial, isso acabou. Então, eu preciso estabelecer blocos de produtividade onde eu funciono melhor. Um ponto que vai também ajudar nisso é quando tem clareza de alguns entregáveis. Quais são os pontos entregáveis da semana que eu preciso trazer para o meu líder, para o meu chefe, para a minha equipe? E essa combinação tem que ser, mais uma vez, revista. Por quê? Muita coisa que eu fazia no meu trabalho, eu não tinha nem noção para onde ia, o que acontecia. A gente vivia, na verdade, né, antes, uma espécie de hipnose operacional. Chegava no trabalho, tinha horário, tinha um monte de reunião, tinha um monte de reunião presencial, ninguém questionava a pressão, ninguém questionava adoecimento psiquiátrico de pressão, porque a pressão passou a ser o normal, ninguém questionava líderes tóxicos e agenda após as 18 horas. Mas agora eu estou pensando em produtividade.
Então sai o momento de mostrar que estou trabalhando e entra uma etapa onde eu realmente trago alguma coisa concreta que contribui, que agrega valor nesse contexto onde eu tenho muito pouco dinheiro circulando. Porque a economia teve essa parada brusca que gera toda uma instabilidade no circuito econômico mundial. Todas as áreas estão afetadas. Então, assim, a gente tem um momento em que eu tenho mais trabalho, tenho mais pressão e eu preciso preservar o meu ativo, que é a minha lucidez. Se eu perder minha lucidez, eu perco tudo. Então, eu queria falar para você que está em casa, a sua lucidez é o seu principal ativo. E um dos elementos que rouba a sua lucidez é a falta de sono, que a Fernanda falou agora há pouco. Se o meu sono estiver alterado, se tiver insônia, certamente eu vou ter um quadro psiquiátrico em algum momento. Sono não é brincadeira. Não adianta eu botar remédio de noite, estabilizar com álcool, dormir até tarde e acordar cedo. Eu vou ter em algum momento um desgaste da minha capacidade neurológica de reação. Isso vai expressar também num quadro psiquiátrico. Ainda na linha de dicas, tem diria um ponto importante que é, como há uma desorganização do cérebro das pessoas em relação ao futuro, eu preciso criar narrativas de curto prazo. Daí a importância de eu consolidar algumas notícias positivas e algumas até duras e colocar para o meu time. Não adianta ser otimista nessa hora, porque o otimista fala que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. Como as coisas demoram a melhorar e passar, o otimista cai em descrédito. Eu chamo de realismo esperançoso. Eu tenho que ser duro porque os fatos são duros e cruéis nesse momento. O jogo é pesado nesse momento. O jogo é desgastante, mas eu entendo e estou vendo e posso garantir que quando essa onda passar, o que a gente tem nas empresas vai ter mais eficiência e menos sofrência. Mais trabalho de verdade e menos parecer que estou trabalhando. Mais home office e organização com a família. Mais colaboração também em casa, que é um outro tema para a gente falar numa outra conversa podcast, como é que a gente lida com a família nesse momento, né? Porque a família está completamente confusa, como o trabalho está confuso. Então, essa ajuda do gestor com a equipe para ele conseguir estabilizar a sua rotina é fundamental. Não acho que adianta você falar qual deve ser a rotina. Tudo hoje tem que ser um pouco mais negociado de baixo para cima. A relação vertical, os decretos, as ordens de comunicações internas não têm hoje a eficácia que talvez tivessem antes. Eu até questiono se tinham antes, mas hoje certamente não tem porque mudou completamente o contexto. E uma das coisas que eu queria abordar com vocês, gente, é as consequências, né, que o trabalho remoto e o isolamento social traz para os profissionais. A Fernanda citou aí um pouco anteriormente a questão que tem algumas consequências, né, questões emocionais, as pessoas estão mais vulneráveis, traz uma série de prejuízos para a gente, essa questão do isolamento social, né, e um deles também é a questão da solidão que o isolamento social traz para as pessoas. Alguns estudos apontam que longos períodos fora do escritório podem fazer com que os profissionais se sintam mais desconectados, né, e menos pertencentes às organizações. Eu queria entender um pouco o que vocês acham que as empresas, né, medidas e ações que as empresas podem adotar para contornar esse sentimento de solidão que muitas vezes as pessoas podem sentir. Sei lá, tem empresa que está criando happy hour remoto, está tentando se aproximar, né, e manter essa proximidade com os times de alguma forma. O que vocês acham que poderia ser feito nesse sentido? Então, deixa eu falar como médico nessa história, que eu acho que pode ser interessante. Acho que a grande angústia hoje não é a solidão, é a ansiedade. A solidão fica de pano de fundo, e aí você falou sobre pertencimento. Eu acredito que uma das formas de reduzir essa ansiedade é criar algum momento em que esse colaborador ele se percebe útil, necessário. Por isso que é importante essas reuniões do gestor com o time que possam enxergar as faces, enxergar o rosto, não só as iniciais, o nome, como alguns aplicativos têm, mas ver o rosto das pessoas, em que a gente pode expressar, pode conversar, pode pedir ajuda. A rotina foi mudada, então há uma desorganização também da minha forma de funcionar. Quando eu crio esse ambiente de pedir ajuda e de uma pessoa para outra, o chefe pedir ajuda para a sua equipe, alguma coisa que está sendo difícil para ele, criar uma relação com mais colaboração e menos coordenação, esse é um ponto interessante, né? Eu saio do lugar de coordenador para formar um time de colaboração. Essa é uma forma de falar, uma coisa que a gente estuda e pesquisa e trabalha, que é maturidade do raciocínio moral.
quando eu tenho um ambiente de alto medo e de alto conflito, eu tenho um ambiente de arena, ou eu ou você. Eu tenho que sobreviver e nem que isso custe você não sobreviver. Isso é um nível de baixa maturidade moral, onde os fins justificam os meios. Então, eu faço as coisas para conseguir um lugar e coisas ruins, às vezes, eu faço. Então, está justificado porque é um ambiente de arena. Isso é baixa maturidade moral. No ambiente de alta maturidade moral, eu tenho um ambiente onde os valores são preservados, onde as pessoas se cuidam, onde há um sentimento de que a jornada coletiva é a única forma de chegar nesse futuro, que a jornada individual, o combate individual, não vence essa batalha. Então, penso que é um momento muito interessante das lideranças pensarem sobre esse aspecto, que não está ligado ao valor corporativo da parede, mas que valores realmente estão sendo usados para a tomada de decisão do meu grupo. E aí, gestor, você que é diretor, gerente geral, veja como é que os seus líderes estão agindo. Se eles agem para aparecer bem na foto para você e, de alguma forma, deixam uma devastação de gente para trás, ou se eles agem até a um custo pessoal, ajudando seus pares, ajudando suas equipes a fazerem melhor trabalho. É um momento de olhar quem é quem também na organização. Uma das formas fundamentais para mim, então, de reduzir esse isolamento é entender que isolamento é uma realidade. Eu não vou conseguir fazer uma mudança disso, mas eu posso colocar nesse isolamento uma conexão com as pessoas, uma conexão nesses vínculos, e estimular que elas façam também isso entre elas, esse apoio. Eu acho que, na verdade, aqui entre nós, o isolamento físico do trabalho mostra que já vivíamos em solidão há muito tempo, disfarçada em festas, baladas, trabalho, agenda, horário, mas isso não tira a solidão das pessoas. A solidão é um processo interno, não profissional. É uma forma de se sentir na vida. Eu estou na multidão, me sinto sozinho. Eu estou sozinho aqui na minha casa e me sinto extremamente preenchido. Isso não tem a ver com o ambiente onde eu estou, mas a pessoa que eu me formei ao longo da minha vida, quem que eu me tornei, quem eu passei a ser ao longo da minha vida. Então, a solidão agora é um sintoma do que eu já vinha fazendo com a minha vida e não necessariamente a falta da presença física no trabalho. Inclusive, Roberto, a gente percebe que boa parte das pessoas, né, que são infelizes no seu trabalho é porque, pelo menos uma parte delas, não consegue encontrar significado, valor naquilo que fazem, né? E acho que esse contexto também de não só criar rotinas e estar próximo e criar conexão, mas tudo que a gente tem feito nesse momento, de alguma maneira, tem sido com o objetivo macro de passar por esse processo, né, da melhor maneira possível. E então a gente também tem uma oportunidade de trazer esse significado no dia a dia para as pessoas, do quanto esse trabalho é importante. Empresas que são muito fragmentadas sofrem, inclusive, nesse sentido, né? As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender o impacto do seu trabalho no todo e, portanto, acho que desde sempre buscar dar significado para aquilo que fazemos é um ingrediente essencial para a gente se sentir realizado e que, com certeza, contribui significativamente para a nossa saúde mental. Por outro lado, trazer também leveza, né, no momento tão onde as pessoas já estão com medo, com angústia e estão inseguras, eu também entendo que é importante. Eu vejo muita dica, inclusive, muita dica prática, né, de como fazer o seu home office, separe um espaço na sua casa, enfim, só para que você consiga fazer isso, troque de roupa e tal. Todas essas dicas, obviamente, são importantes porque elas estão focadas em trazer um ambiente de mais produtividade e para que você se organize melhor. Mas também precisamos falar da dificuldade que é isso, porque senão as pessoas também se cobram demais, né? Eu vou falar por mim, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Enfim, eu tenho muitas dificuldades de, por exemplo, até gerenciar a própria rotina dela. Almoço, lanche, soneca, tudo se atrasa. Por conta da minha rotina e do meu marido, ou seja, ela está dormindo mais tarde, consequentemente, até eu me relaxar depois de tudo e esperar ela dormir, também estou dormindo mais tarde. Então sim, muitas vezes, a primeira reunião do dia, eu acordo alguns minutos antes, né, e não faço todo aquele ritual que eu deveria fazer, porque aqueles minutos foram cruciais para ter um pouquinho mais de sono. E eu acho que falar sobre essas dificuldades, por mais que a gente saiba que a gente está se esforçando para fazer uma rotina da
melhor maneira possível, o mundo não está nesse contexto. O isolamento traz uma série de dificuldades e de dilemas para que você consiga gerenciar o trabalho de casa, e que sim, vão impactar muitas vezes na produtividade. Eu acho que se a gente não for muito pragmático em relação a isso, e não falar sobre isso, também deixamos as pessoas se sentindo culpadas, se cobrando, com uma sensação de que todos conseguem menos elas. E então, por mais que a gente também passe muitas recomendações, muitas dicas, eu acho que a gente também precisa falar sobre aquilo que não dá certo, aquilo que está todo mundo com dificuldade, a gente está com dificuldade junto, e a gente precisa, de fato, compreender, né, demonstrar compreensão por esse momento, para essas pessoas, e isso também acho que contribui bastante. Em paralelo, claro, você tem ações mais transversais que também podem apoiar. A gente tem buscado, na semana que vem, inclusive, a gente deve lançar um programa de saúde mental. É muito mais a sensação da gente se sentir próximo, por exemplo. Todo fim de semana a gente quer ter uma atividade cultural onde a gente se conecte, todo mundo, né, que tiver condições, obviamente, né, mas vai estar aberto para que as pessoas possam fazer isso, e com a família, para a gente assistir juntos um momento, uma atividade cultural, né? A primeira vai ser um teatro, e, portanto, depois poder trocar sobre isso, criar conexões sobre isso. Também temos a ideia de fazer momentos, por exemplo, na nossa rede social interna, trazendo, por exemplo, o que é estar em casa, né, trabalhando, e aí foto com seu pet, com seu filho, com foto você na sua casa, enfim. Então, trazer essa leveza também, e aí você institucionalmente também pode pensar em ações que tragam esse sentimento de leveza, no sentido de naturalidade, né? Não precisamos estar preocupados porque temos toda essa dinâmica familiar, muito pelo contrário, que bom que temos. Então, e trazer essa leveza, isso tem que ser visto com naturalidade. Tudo isso contribui, na minha opinião, para que as pessoas consigam gerenciar melhor suas emoções e ter mais saúde mental nesse momento delicado. Bom, gente, como o nosso tempo, infelizmente, está acabando, eu vou fazer aqui a última pergunta do nosso programa de hoje. Queria que vocês dissessem como os líderes podem usar esse momento para aprimorar suas capacidades de gestão de pessoas. O que né, a gente pode tirar de positivo disso tudo? Se eu fosse orientar alguém para aprimorar agora, eu ia falar assim: aprimora a sua sensibilidade de ouvir as pessoas. Você, como líder, está sempre aprendendo a falar, aprendendo a orientar, a ser claro, metas SMART e tudo mais que você tem aí nos clichês dos cursos. Mas será que você aprendeu a ver a vulnerabilidade das pessoas e a sua? Será que você aprendeu a botar a mão no pulso da equipe e entender que, como falou a Fernanda agora, que na vida real não é igual no Instagram, no Facebook, aquelas fotos tão bonitas? Na vida real a coisa mais difícil, que o casamento fica abalado, que o nível de interesse no casal, por conta dessa explosão de catecolaminas, de emoções, hormônio do estresse, isso afeta a libido, afeta a alegria, afeta sono, afeta paciência. Então é o momento de dar um passo para trás e você olhar para o jogo. Por mais que o trabalho possa ser muito interessante, ele nunca vai dar um significado completo para a nossa vida. O trabalho, ele é parte da expressão dos meus talentos e de um ambiente onde eu me sinto contribuindo para alguma coisa maior, mas ele nunca vai ser suficiente para isso. E agora, talvez eu tenha olhando para dentro da minha casa, alguns pais estão reclamando que os filhos não colaboram, que os filhos não ajudam, não participam, mas os filhos nunca foram preparados para isso. Sair de manhã cedo, já com a babá, numa creche, ou com uma avó generosa. De noite tem o filho em casa, não quero brigar nessa hora, não quero dar limite nessa hora, eu quero curtir um pouquinho antes de dormir. Então a gente vê que filhos nós preparamos, que não tinham essa visão de espaço, solidariedade, colaboração. Então é um momento de revisão também da família. Olhar para a família que não tem que se voltar nem para compreender o trabalho dos pais, nem para compreender a necessidade dos filhos, mas todos compreender a necessidade uns dos outros e criar uma família mais solidária. Uma família que se ajuda, que se completa. Porque essa geração aí, Fernanda, sua filhinha de 2 anos, essa geração vai ser marcada pela experiência Covid mundial. Como geração é formada pelas experiências coletivas, como foi na pós-Segunda Guerra Mundial, geração da década de 60, geração Y no começo de 2000, também essa geração Covid vai ser marcada por uma experiência que o mundo parou, que o trabalho mudou, que o pai e a mãe perderam, mudaram de emprego, que a maneira de trabalhar foi completamente diferente e as escolas ficaram diferentes. Então, todo esse processo vai gerar uma mudança que essa criança de 2, 3, 5 anos hoje
vai ser marcada na sua formação geracional, e a maneira como ela vai crescer, para o bem ou para o mal, depende como nós, pais, vamos ajudá-las a lidar com a vida como ela é, a complexidade que tem, a colaboração que precisa fazer agora em casa, a sua responsabilização também dos seus tempos, aquilo que está no seu alcance, e tirar da ideia de que tudo tem que ser provido. Não, tem que ser feito coletivamente. Cada idade tem uma contribuição, marido tem uma contribuição, mulher uma contribuição, filho contribuição, todos temos uma contribuição para dar. E não contribuir é só negar isso. E acho que esse ambiente de solidariedade maior em casa também volta para o trabalho, onde eu volto a encontrar pessoas sentindo falta de estar junto, do abraço, da reunião, do engarrafamento. E aquilo que antes era reclamação da minha vida passa a ser uma coisa que eu agradeço, porque é uma oportunidade. Nós somos privilegiados em poder participar disso tudo. Então, o que é a vida normal, chata, na verdade, é uma grande bênção e a gente que não enxergava. A minha expectativa, então, para você, líder, é que você aumente o seu olhar poético, a sua gratidão às pessoas que estão à sua volta e a sua capacidade de empatizar e colocar a mão no pulso das pessoas. A gente que é líder, a gente que tem alguma influência, a gente tem um papel fundamental de melhorar a vida das pessoas, ainda que isso nem sempre melhore a nossa vida. Esse é um papel da generosidade. Se eu estou aqui porque eu recebi muito, então o mínimo que eu posso fazer é também dar para outras pessoas um pouco do que eu recebi e esticar, ampliar esse ambiente onde o mundo melhora quando eu passo. E talvez essa seja uma ideia final. Quando eu passar no meu último dia, o que vai estar na minha lápide? Que mensagem eu deixei na minha história? O que vão lembrar de mim como pessoa? Qual é a marca que eu deixei no meu caminho? Que contribuição verdadeira eu deixei? E certamente não vai ser um KPI, uma meta de empresa ou um troféu colocado no meu armário. Isso vai ser a minha primeira relação de 5S. E a coisa que vão jogar fora são meus diplomas, minhas medalhas, mas as pessoas que eu marquei, as vidas que eu transformei, isso não. Isso atravessa gerações. Bom conversar com vocês, gente. Muito obrigado. Foi uma grande oportunidade. Bom, só complementando então o que o Roberto falou, eu concordo plenamente com o que ele trouxe. O que eu só complementaria e na verdade é um complemento mesmo, porque usa os ingredientes que ele trouxe, né? Você ser realmente uma liderança facilitadora, você ser um facilitador da tua equipe. Eu confesso que para mim, eu até brinco que parece muito o papel de pai e mãe, né? Com os filhos, não no sentido paternalista, mas no sentido de você querer o bem da sua equipe, de você querer vê-los crescer, florescer, aprenderem, se desafiarem, ajudar nos tombos, né? Ajudar nas quedas, mas ao mesmo tempo também reconhecer as conquistas, e acho que vale a pena a gente também refletir, né? Se a gente entende que essa é a liderança desse novo contexto, o quanto, se a gente entende que ainda não está nesse contexto, também ter a humildade de compreender isso e estar disposto a seguir nessa jornada dessa maneira. Bom, gente, antes da gente encerrar, vamos ler algumas mensagens dos nossos ouvintes. Na semana passada, nós lançamos o episódio 34, no qual compartilhamos lições de liderança da Luísa Helena Trajano, a presidente do Conselho do Magazine Luiza. Ela deu dicas para enfrentar a crise. Quem nos escreveu comentando o conteúdo foi a Patrícia Machado. Ela disse o seguinte: excelente colocação sobre a importância de se criar um espaço de diálogo entre os indivíduos, abordando além de metas e resultados. Já a Andréia Dias discordou da afirmação de que a pandemia do coronavírus irá mudar a sociedade. Ela acredita que temos a tendência de repetir com mais intensidade nossos hábitos e consolidar valores, bons e ruins, depois de crises agudas. Nos resta torcer para que dessa vez seja diferente, né, gente? Bom, com os feedbacks lidos, eu agradeço a Fernanda. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Eu que agradeço, Elisa, Luciana, Roberto. Muito obrigada pela oportunidade de podermos trocar aqui entre nós. E eu também agradeço ao Ailmer. Obrigada, Ailmer. Foi ótimo. Muito obrigado. Bom estar com vocês e esse trabalho, sem dúvida, está ajudando muita gente. Obrigada, Ilmer. Obrigada, Fernanda. Esse podcast teve produção de Luciana Lima. A edição sonora é de Rafael Bertazzi. A trilha é de Chico Labels. Mande seus comentários pra gente nas redes sociais ou no e-mail podcast@vocesa.com.br. E lembre-se, se puder, fique em casa cuidando de você e da sua família. Semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta.